Olá, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas. Esse programa também vai ao vivo hoje, na sexta-feira, pela TV Com BR, via satélite para todo o país, canal 28 da Sky, também da Oi TV, tem outras operadoras também que transmitem o sinal da TV Com BR. E estamos ao vivo também no YouTube, nosso canal do YouTube, tvsetelagoas.com.br, sempre no oferecimento da 5Bits, empresa em tecnologia, para que você possa colocar a sua empresa na internet. Nesse mundo de pandemia, todo mundo precisando de ir para a internet, e você tem que ir de uma forma profissional. Acesse então www.5bits.com.br. Nosso patrocinador também, Faculdade Promove. Acesse www.faculdadepromove.com.br/Sete Lagoas. Se você não fez ainda o seu vestibular, procure a Faculdade Promove, que você consegue fazer o seu vestibular individual, tá bom? Nosso programa hoje é muito importante. Nós que estamos vivendo nesta pandemia, nessa segunda onda da Covid-19, estamos recebendo aqui o secretário de Saúde de Sete Lagoas, Dr. Flávio. Ele tem andado aí pela imprensa, tentando fazer essa comunicação e passando hoje aqui pela TV Sete Lagoas, porque é um momento muito importante, Chegamos aí no momento da vacinação, Recebemos algumas doses, mas ainda não o suficiente para toda a cidade, para toda a população. E nós vamos comentar sobre isso aqui, para alertar principalmente o cidadão, de como ele deve agir a partir de agora e como ele deve agir também para que ele possa receber a vacina. Doutor, é um prazer estar recebendo o senhor aqui, para a gente aqui de uma extrema importância essa entrevista, porque nós estamos vivendo um momento diferente, Eu acredito que esse momento ele é diferente de desde o início, desde fevereiro, que a gente está vivendo a pandemia. Esse é um momento diferente, eu acredito, porque nós estamos num momento crítico, Apesar da vacina estar chegando, tem países fechando, e os números muito altos. Seja bem-vindo e o espaço é seu. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes aí e telespectadores. É importante, Santiago, porque a gente precisa levar informações corretas para a população. Hoje a comunicação acaba sendo muito contaminada por informações mal formuladas, mal intencionadas, às vezes contaminadas por fatos que não são verdade. Então, o nosso objetivo agora, e principalmente nesse momento de ansiedade da população, porque até então o foco sempre foi a assistência, e nesse momento a gente vislumbra um mecanismo para arrefecimento dessa pandemia. É lógico que vão continuar os cuidados, vão continuar as medidas aí de segurança, a própria questão da assistência, a gente entende que não vai poder ser desarticulada prontamente. Então, tudo isso, assim, a gente está lidando com todo esse processo aí ao longo do tempo e aprendendo a lidar com isso. Mas agora é uma ansiedade muito grande de todo o mundo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, em relação a essas possibilidades de melhora do enfrentamento, Na verdade é isso, é mais um mecanismo para esse enfrentamento. A gente não pode nem colocar como uma solução definitiva. A gente sabe que o vírus ele é capaz de se transformar, ele é capaz de se adequar aos enfrentamentos dele, como é o H1N1, A gente tem aí a vacina todo ano justamente por essa situação. Então, imagino que vai ser um enfrentamento contínuo, permanente, aí, em termos de busca de soluções. A própria vacina, ela vem no momento ainda em análise, ainda em entendimento qual vai ser a resposta dela, até porque não houve tempo hábil de concretizar essas análises. Muitos estudos aí, mas eu acredito que ela mesma vai sofrer aprimoramento, e muitos estudos em curso, finalizando, encurtamento das fases de análise da eficiência. Mas, como você disse aí, é a primeira vez que a gente tem
essa esperança e essa expectativa de uma condição melhor para esse enfrentamento, né? Então a ideia nossa é justamente essa, trazer algumas informações aqui dentro da realidade, esclarecer, né, essa situação, como vai ser essa programação, na verdade, que está a cargo do Ministério da Saúde, é bom que se diga, porque muitas vezes as pessoas têm ideia de que é a gente que está fazendo o planejamento. Então eu gostaria até de colocar aqui qual que é a situação atual e qual que é a perspectiva dentro do que a gente tem hoje, né? Eu tenho conversado com todos os meios de comunicação, eu até falei de criar um grupo com vocês, para ter uma informação oficial, porque na verdade eu estou passando informações continuamente para 3, 4, 5, 10 meios de comunicação, e a gente às vezes quer alimentar, porque é do meu interesse transformar a informação numa possibilidade de disseminação justa para todo mundo ter acesso. A população quer saber, e a gente faz questão de que as informações cheguem por canais adequados, né? E a gente tem o canal de comunicação da Prefeitura, da Câmara, mas a gente entende que hoje é importante que todos sejam abastecidos justamente para transmitir, porque a gente sabe também que muitas vezes as pessoas não procuram os canais oficiais, né? E talvez seja o melhor caminho que a gente possa seguir nesse momento. E tem, como você disse, né, a fake news. Sim. Tem a fake news e tem também, o que eu observo e tenho até comentado com alguns colegas, os órgãos que não são oficiais e que tem pessoas que não têm informação nenhuma e recebem uma notícia e repassam ela de uma forma, às vezes, que gera outras interpretações, né? Então isso é muito sério. Eu te dou um exemplo que a gente está fazendo os boletins. No momento, o serviço de comunicação da Prefeitura está sendo remontado. Essa questão de final de ano, existe a exoneração, então o prefeito está fazendo a remontagem e vai deliberar isso nos próximos dias, mas para que a população não tivesse essa ausência desse mecanismo oficial, eu pedi à TV Câmara que fizesse a transmissão dos dados oficialmente. Então eles estão fazendo os boletins. Eu vi muito comentário em rede social, porque às vezes as pessoas nem sabem, né? Que existem os canais oficiais, e aí eu tenho que utilizar desses canais oficiais para poder reportar. Até vocês mesmo, eu já falei várias vezes, vai estar lá no boletim oficial para vocês se alimentarem. Mas eu vejo que às vezes as pessoas não têm acesso, ou não procuram, não sabem que existe. E a TV Câmara, a gente tem transmitido os dados oficialmente, e todas as vezes que os boletins são construídos e transformados em mídia, eles mandam para mim de volta para eu conferir, porque às vezes um termo técnico, principalmente vocês às vezes não são da área, vocês são da área da comunicação, mas às vezes algum termo técnico vocês precisam de uma ajuda para poder construir a informação, interpretação, né? Eu tenho às vezes conversado com a Raquel, com a Sabrina, que fazem os boletins atualmente, e às vezes ela me manda, eu tenho que corrigir, porque se deixar soltar do jeito que está, vai alguma informação que pode dar uma dupla interpretação. Então a gente tem tido muito esse cuidado. Então, muitas vezes acontece isso também, uma interpretação diferente da realidade, e às vezes a gente precisa fazer essa ajuda mesmo, né? A gente tem tido esse cuidado para que a população tenha acesso a um canal, mas um canal oficial, porque é importante que a gente tenha essa organização, né? Doutor, no momento a gente tem muitas reclamações de pessoas, porque a gente sabe que ficou muito focado nessa proteção com relação ao coronavírus. Como é que está o funcionamento da saúde no geral, os postos de saúde, os médicos, as consultas, as especialidades? Como é que está a estrutura da cidade? O que ficou prioritário, o que ficou, né, vamos esperar um pouquinho? Na verdade, Santiago, a gente sabe do impacto que isso causa em relação à desassistência, em função da limitação estrutural que a gente tem. A cidade tem uma capacidade instalada de assistência, principalmente na questão da internação, que tem suas limitações, e a Covid ela é especificamente uma patologia que toma um espaço importante do hospital.
Quando você monta uma ala Covid, você pode ter um espaço com 20 leitos e só tem um paciente internado, mas nenhuma outra patologia pode entrar naquele lugar. As outras alas estão diferentes. Você tem uma pessoa que operou de apendicite, você tem uma pessoa que teve uma fratura de quadril, você tem uma pessoa que está num tratamento clínico, não tem problema, elas podem comungar do mesmo ambiente. Na Covid isso não existe. Então, eu otimizo muito melhor as outras patologias que não são infecciosas. Quando eu tenho a organização de um espaço Covid, ele é bloqueado, estando ou não estando ocupado. Então, meus leitos acabam sendo consumidos de uma maneira muito importante. Ao mesmo tempo, na rede ambulatorial, a mesma coisa. Eu tenho que segmentar o espaço para um e para outro, eu tenho que tentar triar o máximo possível esse fluxo de pacientes para que não haja uma contaminação em massa, inclusive, dentro do próprio ambiente hospitalar e ambulatorial, que o ambiente da urgência acaba sendo um ambiente de maior possibilidade de infecção. No início da campanha, inclusive, a gente até colocou bastante, se você tiver com sintomas leves, evite de ir à unidade de atendimento, muito por causa disso. Não ia ter muita coisa para se fazer, esperar o momento certo, a gente orientar o momento certo para a pessoa procurar assistência, que era o momento que provavelmente geraria a necessidade. Porque muitas vezes nesse impacto de informações aí, o fato e o desespero da pessoa de saber que está com Covid, muitas vezes levava essa pessoa ao atendimento. E a gente sabe que um percentual extremo da doença evolui para com casos leves. Então não há necessidade de assistência propriamente. Agora, obviamente, com os sintomas que a gente orientou, teria que ter atendimento. Mas nesse sentido, a gente tem uma instalação muito maior da nossa rede. E com isso, obviamente, nós temos que ter algum cuidado de fluxo. Por isso, nos postos, a gente teve que adequar aquilo que era de pronto atendimento, porque quem vai para um pronto atendimento, na consulta de urgência, mesmo que seja no SF, ele pode ter um risco maior nesse sentido. A consulta programada entende-se que provavelmente não tem Covid ali. Então, a gente tentou fazer um fluxo diferenciado entre o grupo que está indo para uma urgência e o grupo que está indo para uma consulta de controle. Então, não justifica você estar indo lá para fazer um exame de prevenção e se arriscar a pegar Covid. Então, nós tivemos que diminuir o fluxo de atendimento por causa do espaçamento das pessoas. Tentamos reorganizar a questão até do agendamento mesmo, é uma proposta que a gente tem, inclusive, para seguir depois. Posteriormente, a gente quer que esse modelo prossiga. Acho que a Covid tem servido para a gente também repensar os modelos de atendimento. Eu já tinha alguma coisa em mente também, mas a gente vai reorganizar isso aí futuramente. Mas realmente limita muito a capacidade. Existem momentos mais críticos onde a gente bloqueia o atendimento que a gente chama de eletivo, né, tanto de cirurgia como de consultas, justamente para não expor a pessoa àquele atendimento. Os profissionais estão disponíveis para atender, mas a gente entende que podemos arrumar um outro problema para aquela pessoa que está no fluxo ali, né, e num ambiente com viés, né, de contaminação muito aumentado. Agora, a gente tem feito um rastreamento dessa demanda que está se reprimindo e estamos também estruturando um plano de ação para quando voltar a nossa capacidade de atendimento, a gente buscar retomar e inclusive até dar fluxo para toda aquela demanda que a gente vai ter, tanto no quesito de cirurgias, consultas, exames, todo o atendimento a gente está buscando saídas para poder, no momento certo, a gente ter condição de minimizar esse prejuízo aí. Seria possível você ter um site, por exemplo, que você colocaria o número de consultas disponíveis em cada local, né, em cada posto, em cada local de atendimento, para a sociedade saber, eu estou com um problema X, eu quero fazer, eu preciso de um pediatra, esse pediatra eu tenho ele livre em tal local. A gente tem um problema muito grande na organização do SUS, e estamos tentando melhorar isso agora, porque eu preciso de um programa. A nossa intenção, e o prefeito já está envolvido com isso, e ele mesmo
ele mesmo entendeu como muito importante a gente fazer justamente essa organização, mas aí eu preciso de um sistema informatizado e bem mais, vamos dizer assim, bem mais adequado à nossa rede, com uma inteligência para poder fazer toda essa organização. E a gente quer justamente para diminuir esses fluxos, né, e aumentar a comodidade do usuário, tanto para buscar um resultado de exame, para acompanhar a cirurgia que está agendada, como vai ser, onde vai ser, quando vai ser, acompanhar as consultas. A gente vê um fluxo, às vezes, desnecessário de pessoas, às vezes vai para uma consulta, custa conseguir uma consulta especializada, quando consegue não era aquele médico. Nós estamos pensando também no monitoramento da atenção primária, que a gente sabe que existe uma limitação muito grande para que o médico, que é generalista, consiga dar fluxo e um atendimento especializado para os pacientes na atenção primária. E muitas vezes não precisa de muita coisa, às vezes uma orientação já poderia resolver. Então, eu tenho conversado com o prefeito para a gente tentar fazer, através desse sistema, um monitoramento dos especialistas a esses médicos da atenção primária. A gente pode aumentar a capacidade de resolução desses médicos da atenção primária, sem fazer o paciente ter muito fluxo na rede. Às vezes perde-se muito tempo com isso. E às vezes vai um fluxo errado, como eu te disse, às vezes vai para o especialista errado. A gente sabe também que muitas vezes quem tem um poder maior de pelo menos resolver os problemas efetivamente acaba sendo especialista. Então, cada um no seu papel. A atenção primária, ela tem um papel fundamental no controle, na condução, depois, mas logicamente que a especializada também tem a sua, é necessário que ela também faça o seu papel e se não tem todas as consultas ou todos os especialistas necessários, ou a gente até quer buscar isso e vislumbra uma solução a médio prazo, aí, eu diria, a gente vai pelo menos organizar uma otimização com protocolos mais bem definidos, mais bem orientados, exames necessários. A gente quer evitar, muitas vezes, até por não ser especialista, às vezes um médico acaba pedindo exame que não é bem aquilo necessário. Mas enfim, a gente já tem montado um plano de ação desde que eu cheguei na prefeitura. Como eu sou médico da rede, eu sempre atendi tanto a nível de ambulatório como a nível hospitalar. Então a gente sabe da necessidade que a gente tem. Eu já tinha as minhas dificuldades, então a gente tem uma ideia como fazer rodar. E logicamente não é só as minhas ideias, eu sempre escuto muitos meus colegas, em todos os níveis, todas as profissões que estão relacionadas a atendimento à saúde. Tenho tentado conversar com todo mundo, captar, né, principalmente daquilo que não é a minha área. Eu escuto muito e a gente vai tentar aplicar isso dentro em breve. Isso é muito bom, porque a Covid, uma das coisas que ela favoreceu foi que a gente enfiasse mesmo dentro da internet, né? Então hoje todo mundo acessa muita coisa pelo seu celular e seria uma forma de ajudar, né? Para que as pessoas às vezes nem precisassem sair de casa para resolver alguma coisa. Agora, vamos falar da situação atual da Covid na cidade. Como que está a questão dos números, né? Tanto de infectados e também o número de falecimentos e o diagnóstico, né? Tem como a gente saber como esse vírus está circulando? Muito difícil, né? A gente sente isso no nível de contaminação. E nem te falo que é a nível só local. A Secretaria de Estado sempre está em discussão com a gente. Existe um índice, sim, de transmissibilidade, mas aí eu preciso de análises que são mais feitas pela própria Secretaria de Estado, que também é baseado nessa questão da positividade dos exames feitos aí. E, logicamente, a taxa de ocupação também é sempre considerado. A gente tem hoje, quando a Covid vem em uma onda, ela bloqueia não só a estrutura hospitalar e ambulatorial, mas também bloqueia a capacidade profissional. Então, eu tenho hoje uma limitação de profissionais, e não é aqui, é em toda a região, né? Como eu te disse,
chegou numa região, como está em Belo Horizonte, Curvelo, toda a nossa Itabira, são as micros que a gente chama de centrais, na região central. Quando chega numa região, ela ocupa muito, principalmente a capacidade profissional. Então, hoje a gente tem dificuldades para conseguir médicos, especialistas, obviamente não é qualquer médico que pode trabalhar numa estrutura dessa. Nós estamos com muita limitação em técnicos de enfermagem, que é uma questão, até pela questão de formação, houve um problema com os estágios, que atrapalhou a formação desses médicos desses técnicos nesse último ano. Então isso acaba tendo um impacto para a gente. Eu não consigo mais trazer profissionais de fora para trabalhar aqui. Se eu tivesse hoje mais 50 leitos para instalar, montados, eu não conseguiria instalar os profissionais. Não conseguiria profissionais para tudo isso. É lógico que a gente tem buscado aumento 5 leitos, aumento mais... Mas diante da necessidade também, porque também montar uma estrutura operando com profissionais sem ter ocupação, entendo que isso não se justifica. Eu posso até montar a estrutura, como foi feito num outro momento. A gente já havia montado as estruturas, mas não operacionalizamos, justamente para não ter gasto desnecessário. No primeiro momento, onde houve uma ocupação de leitos, que foi no final de julho, início de agosto, o maior nível de ocupação nós tivemos foram 20 leitos. Sim. Hoje eu estou mantendo uma taxa mais alta, a nível de 32 leitos. Está estabilizado nesse nível por enquanto. A gente espera que daqui para frente a coisa melhore um pouco, até com a chegada da vacina também. Mas a doença tem esse comportamento, né? Ela vem nessas ondas, não sabemos se é uma onda propriamente, se é um aumento daquilo que já tinha começado. Mas, enfim, a gente tem que estabelecer uma estratégia de enfrentamento. Hoje nós temos 50 leitos disponíveis, ali eu tenho que contar também os leitos da saúde suplementar, que dá assistência, né? Só a Unimed tem 20% do contingente populacional, então outros convênios aí eu posso entender pelo menos mais 10% da população. Mas a gente entende que nesse momento o nível de instalação de leitos está dentro do necessário, né? Se for preciso aumentar essa capacidade, a gente consegue. Né? Agora me fala uma coisa, a gente sempre vê falar sobre o número de leitos, né? É a capacidade de atendimento. Agora, a gente percebe que nos últimos dias está aumentando muito o número de casos. Existe um estudo que vocês fazem, uma comparação de uma coisa com a outra? Não, a gente faz uma análise global, uma análise, né, da curva de infecção, a curva da taxa de ocupação. A gente sempre confronta todos esses dados. Uma questão que você tem que entender é que houve um momento que a gente teve um aumento muito grande da taxa de infectados, mas não só porque a doença estava evoluindo. Nós tivemos mudança no protocolo de coleta de exames. A síndrome gripal leve não entrava no protocolo, passou a entrar. Então, obviamente, aquele exame que a gente não fazia, passou a ser feito, deu positivo, mas é um caso leve. Por isso que a gente tem que confrontar aquilo que é testado, e outra coisa é que os laboratórios tiveram maior capacidade de fazer os exames, a população tem mais acesso hoje ao exame, mesmo que não seja na rede pública. As pessoas às vezes conseguem fazer os exames por outros meios, né? Ou por convênio, ou particular, isso tudo é documentado. Então a gente tem sim um aumento da positividade, mas muitas vezes por maior acesso à população. Por isso que a gente tem que confrontar aquilo que é positivado e o que é instalado em termos de síndrome gripal, a síndrome de angústia respiratória grave aí, né? Que é o efeito real, assim, da pandemia no sistema e do impacto maior. E nós estamos numa curva crescente ainda? Nós estamos estabilizados. Como eu te disse, assim, na taxa de ocupação de leitos, a nível de 30, 32 leitos aí, às vezes um dia 29, estamos estabilizados. O que nos preocupa muito é o nível de letalidade da doença, no sentido de que o enfrentamento, é uma percepção um pouco grosseira, mas a gente tem tido uma dificuldade muito grande
na assistência, principalmente dos idosos. Realmente é bastante delicada a situação, pessoas às vezes que não tinham outras doenças, outras morbidades, comorbidades, e que a assistência a elas tem sido bastante difícil, né? Então, é por isso que a gente tem que, a gente não pode ter desassistência. Tá, mas esse número de idosos de contaminados aumentou? Mas aumentou muito também por causa da testagem, aumentou pelas duas coisas, aumentou o fluxo da doença, né? Tá, mas eu estou dizendo, comparando assim, não no caso da letalidade, estou dizendo no número de infectados. Exato. No número de infectados, nós temos um número mais de pessoas de uma faixa etária do que a outra ou não? Não, assim, na verdade... Ou não existe essa análise? Não existe assim A gente vê que a população jovem, logicamente, pega mais, às vezes testa menos, porque às vezes tem uma síndrome leve, né? E às vezes nem vai testar, mas a capacidade, a potencialidade de contágio, ela é um pouco menor nas crianças. Mas os adultos têm o mesmo potencial de contaminação. O efeito da doença, né, que é maior nos idosos, as pessoas que têm alguma comorbidade. Então, realmente... E nós estamos vivendo, na verdade, esse seria um pico devido ao feriado de Natal e Réveillon? Ou não tem nada a ver? Olha, é lógico que a circulação tem um impacto, né? Mas eu tenho percebido, entendido, até pela discussão que a gente tem até com outros colegas e pessoas que estão quebrando a cabeça para lidar com isso. Essa doença não veio com manual. E nós ainda estamos entendendo essa doença, né, gente? Ninguém tem respostas tão claras e bem definidas e bem estudadas. E eu acho até que não só pela questão da circulação, que obviamente ela é necessária para acontecer, eu acho que é importantíssimo também a gente manter esses cuidados de higiene, a gente às vezes relaxou um pouquinho nisso, mas ela também tem um comportamento dela, né? Eu te digo que houve um momento que a gente fechou tudo e ela estava bem no início, depois a gente abriu, ela não aumentou, depois a gente fechou de novo, ela cresceu. Então, assim, ela não respeita muito a nossa organização, não. Entendi. Ela tem um fluxo de evolução e às vezes vai nessas ondas mesmo, quer seja pela evolução natural dela, quer seja pelo relaxamento da nossa parte. O que a gente pode atuar, a gente tem tentado fazer, né? O mecanismo que a gente tem de enfrentamento com o comportamento dessa doença, se às vezes diminuir o fluxo, né, das pessoas, é o que a gente tem tido como estratégia, além das orientações, né, da higienização, mas o mundo inteiro tem seguido essa estratégia. Há quem conteste, né, mas na prática, como não se tem muita coisa além disso, de opção, você tem que dar assistência, ter como dar assistência, não pode deixar, né, faltar leitos, na verdade. Por isso essa preocupação extrema, apesar de que eu acho que existe uma falta de lógica aí, porque muitas vezes só valoriza a UTI, leito de UTI. Pois essa era a pergunta que eu queria te fazer. Qual que é o mais importante? Ter como fazer a assistência ou fazer um trabalho para que as pessoas não se contaminem? É tudo. Está aí uma doença que não teria chegado no mundo inteiro se não fosse necessário ter o cuidado de tudo. É o cuidado do atendimento o mais rápido possível, é o cuidado de capacidade de testagem, é o cuidado de assistência hospitalar. Até porque ela começou lá no exterior e veio parar aqui. Não é uma doença simples, não então é uma coisa que tem uma fórmula mágica de resolver esse problema. E se alguém tivesse feito, não. Se a gente for fazer uma análise bem profunda, a situação é preta, né? Porque nós estamos com a Alemanha fazendo lockdown, né? Inglaterra fazendo lockdown, Turquia, Portugal, a Europa tipo inteira. Assim, então, se chegou aqui e nos proporcionou essa situação que nós estamos vivendo hoje, daquela situação que teve lá na China, imagina o que está acontecendo agora, né? Então, quer dizer, nós temos um bom tempo para conviver com isso, né, doutor?
E a gente nem sabe como é que vai, né? Se vem outra coisa por aí, a gente não sabe de onde veio. Por exemplo, eu vi uma matéria falando sobre a variação do vírus, né? Que tem esse novo vírus que parece que ele, não sei se ele saiu, foi da Amazônia e foi para a Europa, que ele, imagina aquela fruta que chama mamona, né? Aqueles coisinhas espetadas para fora. Diz que essa versão agora, né? Essa variável, ele fortaleceu a capa, aumentou aquelas pontinhas, e a hora que ele vai, ele gruda forte e espalha muito mais rápido. Então, quer dizer, ele se profissionalizou de uma forma que ele vai aprendendo a montar. Ele arrumou uma forma de contaminar muito mais rápido. E a gente tem que ficar atento a isso, né? Na verdade, esses agentes... E aí a pergunta que eu te faço nós temos mais de uma variável aqui? Dá para saber isso? Não. Não, né? Só o tempo vai dizer. Tá muito cedo ainda para a gente ter esse tipo de análise. A gente não tem, muitas vezes, capacidade de análise. Na verdade, esses agentes, né, o vírus, ele tem um potencial de se adequar, como foi o vírus da gripe, né? Todo ano a gente tem vacina. Por que você tem que vacinar todo ano? Porque ele vai se adequando. Assim como a gente está tentando aprender a lidar com ele também vai aprendendo a lidar com as barreiras que a gente impõe a ele. Então, é como uma bactéria que às vezes cria uma resistência a um antibiótico, é como uma mutação que transforma a capacidade do vírus de se instalar. Então, esses mecanismos nós vamos começar a entender futuramente. Talvez venha outro também, ninguém sabe o que vai acontecer aí. A gente escuta muita coisa, mas de definido, eu acho que ninguém tem respostas tão concretas, não. Doutor, para quem é leigo, não entendeu ainda, a vacina, como é que ela é feita? Tem gente que não entendeu isso ainda, né? Ela é feita de algum vírus morto, misturou com alguma coisa ali. Vou falar de um jeito bem popular para as pessoas entenderem. Você fabricou alguma coisa que... Não, você tem que causar a resposta no organismo. Então, muitas das vacinas têm esse perfil. Se você pega o vírus, você tira uma capacidade dele, né, relacionada à infecção, e a gente chama isso de vírus atenuado. E aí instala para estimular a defesa do organismo. Então, ele entra de uma maneira atenuada no organismo para que o sistema de defesa tenha uma capacidade de transformar aquilo vamos dar um exemplo de um alfinete, né? Você furou aqui, opa, alguém encostou em mim aqui. Sim, é um alfinete cego agora. É como se eu transformasse o alfinete num alfinete cego, vamos dizer assim. Ele não está vivo, né? Ele não está vivo, né? Ele não tem a mesma potencialidade, ele perde a potencialidade de causar o dano. Entende? Aí pode funcionar, por isso que toda vacina tem sua taxa de sucesso. E aí, no caso, ele pode ser um vírus morto ou pode ser uma simulação? Um vírus atenuado. Porque parece que tem um que é o vírus e outro parece que é até de um animal. Não, mas aí isso é o que a gente chama de vírus atenuado. A gente faz estudos, muitas vezes testes em animais, a questão é essa. Que as vacinas não são as mesmas, né? Então, não, cada um tem seu mecanismo, né? Cada um tem seu processo de estudo, de análise, de poder de causar... Aí como é que eu escolho qual a vacina que eu vou tomar? A vacina que você vai tomar, a vacina que vai ser disponível, a verdade é essa. Não, pois é, mas se eu pudesse escolher... Não tem. Aí você escolhe pela taxa de eficiência. A eficácia seria a mesma. Mas veja bem, Santiago, a questão... Eu estou falando essas perguntas porque se passa na cabeça. Não, os estudos são muito grosseiros. Você nunca soube de uma vacina que você tomou para poliomielite, para tétano, você nunca soube a marca. Hoje isso está sendo muito discutido, né? Mas as vacinas, na verdade, elas vão se aprimorar e a vacina H1N1, você sabe a marca da vacina? Você não sabe. Isso está muito em foco, em muita discussão, porque existe uma guerra. Eu imagino que existe uma guerra de laboratório. Logicamente, um lança contra o outro e tudo, mas a gente está atento, a comunidade científica está atenta a essa questão da eficiência dos testes, né, daquilo que vai ser aprovado ou não vai. A gente fica atento a isso. Existe uma busca desenfreada pela vacina,
mas é porque existe um desespero mesmo de todo mundo. Aí eu falo do mundo no termo mesmo da palavra, porque a gente precisa de uma solução a todo custo, vamos dizer assim, né? A gente quer alguma esperança, mas é óbvio que a gente sim tem uma crítica da potencialidade da vacina, da necessidade de aprimorar os estudos sobre a vacina. E nós vamos ter a nossa vacina brasileira? Nós temos o Instituto, na verdade são parcerias, né? O Butantan está produzindo a vacina que está sendo disponibilizada, a Fiocruz também tem uma capacidade de produção. Mas o insumo vem de fora? Vem de fora. Ou nós vamos poder ter o insumo aqui também? Aí depende da capacidade de fazer, né? Isso aconteceu em todos os níveis. Quando a gente teve um problema no início da pandemia, a gente não tinha EPI para todo mundo. Aí a capacidade instalada de produção de insumos teve que ser aumentada. Então várias empresas foram criadas nesse propósito. Uhum. Assim como foi a questão dos insumos para os exames. Também está muito difícil, inclusive atualmente, porque o nível de testagem aumentou demais. Então nós estamos tendo dificuldade para a realização dos exames, justamente por a falta de insumos. Então, essa cadeia toda que está envolvendo a assistência não é só leito, é todo o mecanismo. Como você me perguntou aí, qual que é a chave do enfrentamento, a chave é conseguir fazer tudo, né? É conseguir ter uma cadeia de enfrentamento, não é só um nível de ação. Então não tem jeito a gente achar uma solução. Vou falar uma coisa, talvez ela possa ser grosseira, mas assim, na engenharia existe a engenharia reversa, né? Existe isso também na medicina? Tipo assim, você descobrir como é que foi feito, depois fazem novamente? Isso é a nível de pesquisa, né? Aprimoramento sempre tem, né? Mas medicina tem muito disso, né? Você descobre que um negócio funciona, estava tratando outra coisa e descobre que funciona para outra. Mas eu acredito que na questão da vacina é estudo mesmo direcionado para ser buscado a forma de criar mesmo um mecanismo de inibir a atividade. Né? Aglomeração é mais de 4 pessoas, né? Aí eu te pergunto, hoje, mais por de exemplo... 4 pessoas, assim, isso depende do espaço que você está. Depende do espaço, lógico. Espaço fechado, espaço aberto... distanciamento. O que se foi colocado, principalmente antes de Natal e Réveillon, principalmente para as famílias, para não você considera vários aspectos, né? Vai entrar no elevador, se for da família, a pessoa que está junto, aí pode ter mais depende da área também que você tem. Eu acho assim, tem que ter um bom senso. O dia a dia, ninguém vai andar com a fita métrica para poder medir a gente orientou o comércio para fazer as demarcações, porque a pessoa só grosseiramente não vai seguir. Só o fato de estar a demarcação ali, a pessoa já é induzida a obedecer. Nós temos um caso aqui que eu acho muito sério, eu até presenciei outro dia, que eu fui numa fila de banco, eu fiquei 1 hora na fila de banco, a gente estava tentando ficar longe, eu estava tentando, às vezes eu chegava até para o lado assim, saía um pouco da fila, mas chegava uma hora que você chegava na entrada do banco, aglomerava todo mundo, porque tinha 3 filas, e aí juntava todo mundo. E hoje eu vi um exemplo, né? Eu vi uma postagem da Caixa Econômica Federal, que é um absurdo, né? De 7 horas da manhã, a fila já estava lá na frente, virando a rua, e aí, quer dizer, todo mundo na hora de entrar... eu vou te dar a minha opinião. Como é que a gente... Eu vou te dar a minha opinião. A quem você atribui o atendimento numa loja? Ao dono da loja, né? Ele não é responsável por organizar aquilo? A grande questão do Brasil inteiro, de todos os secretários de saúde, foi essa. Né? Porque ao banco é dado o direito de obedecer apenas o que a FEBRABAN regula. Nós gostaríamos muito que o Ministério Público Federal, que está acompanhando todos os processos de compras, formatação, eu acho extremamente necessário. A sociedade exige isso mesmo. Mas essa é uma questão muito importante. E a gente eu não tenho poder de ação, pelo menos eu já questionei, e a resposta que eu tive, nós obedecemos o que a FEBRABAN determina. Então, um banco, ele diminuiu o horário de atendimento, como eu acho que deveria ter aumentado. Com certeza. Diminuiu o número de funcionários, eu acho que deveria ter aumentado, logicamente seguindo os processos de controle internos. Não se responsabiliza pela fila que se forma lá fora.
e se forma por causa dessa restrição de atendimento. Se contamina um funcionário, eles fecham uma agência inteira e eles diminuíram muitas agências. Né? Vi recentemente, inclusive, que o Banco Brasil fechou inúmeras agências aí no estado e no Brasil. Então, como enfrentar uma coisa dessa? A gente tenta fazer assim, eu posso punir? Não tem poder de punição. Porque você não pode, não adianta eu botar num decreto quando eu não tenho poder de punição. Não adianta, vai ser inoperante. E nós já abrimos discussão com todos eles, não, nós temos a prerrogativa e o direito pela ordem da FEBRABAN. Eu sei que você fala assim, olha, eu não consigo nenhuma estrutura aqui dentro dessa cidade, por mais não considerada essencial, né? Você pode falar assim, um bar, uma lanchonete, um bar, né? Uma casa de eventos. Eu não vejo ninguém aglomerando mais que banco. A verdade é essa. E todos os dias, né? Todos os dias. Todos os bancos, todas as filas que se tem. E uma necessidade. Você falou de Caixa Econômica, Itaú, Caixa Econômica, porque está tendo a questão Banco do Brasil, cara que tem que ir lá receber o... Não, todos. Não, mas a realidade hoje de todos os bancos. Não, eu sei, mas a Caixa Econômica é porque tem a questão do cidadão que está desempregado que tem que ir lá receber aquele recurso. Perfeitamente. E querendo ou não, a instituição que tem maior poder de se organizar, né? Às vezes o lojista sofre para poder fazer todas as medidas que a gente exige. Não, e aí embola tudo também, porque a pessoa vai lá, aquela fila enorme para receber o benefício, e vai várias pessoas para resolver tirar um dinheiro, fazer um outro problema, e ele tem que entrar na fila também. Então você não tem até uma divisão de filas. É cruel. Isso aí é um problema que relataram para a gente aqui. Doutor, qual o seu conselho que você dá para as pessoas, para elas se protegerem e não se contaminarem, principalmente não pegar a pessoa que é jovem, né, gente? Pegar esse vírus e levar para o pai, para o vô, para a tia, né? A circulação em si, porque as pessoas também não podem ficar paradas, as pessoas têm que fazer uma caminhada, têm que conversar, têm que, né? Senão fica todo mundo maluco. Sim, a gente entende tudo isso, principalmente quando se trata de um problema que está tendo. Uma coisa é você exigir que a pessoa fique reclusa um mês, outra coisa é você exigir que a pessoa fique reclusa um ano, né? Isso é muito complicado. Mas realmente, na questão dos idosos, toda a estrutura que puder ser adequada a isso, né, é importante, né? O fluxo de pessoas diferentes, na verdade, sabe que dentro da família é muito difícil a gente inibir tudo tanto tempo, até porque os próprios idosos eles precisam de ajuda para várias atividades, mas o que puder ser evitado de fluxo, de higienização interna, cuidados elementares dentro de casa mesmo, não é só na rua que a gente exige isso, não. É lógico que é muito difícil você entender que vai se usar máscara dentro de casa, mas chegou da rua, tome seus cuidados, né? Às vezes com a roupa, com a própria higienização, lavar as mãos, um álcool, dentro de casa mesmo, na hora que chegou da rua, para tentar minimizar esses efeitos, né? Lembrando que água e sabão substitui o álcool gel, né? Sim, mas o cuidado principalmente, até um certo distanciamento, se for possível, né? E os idosos têm que ser mesmo valorizados nesse sentido, né? Aqui na minha casa, né? Vou dizer aqui que eu moro próximo da TV, a gente chega da rua, tira o sapato, já na entrada, vem descalço, já entra por fora, tira a roupa, coloca a roupa lá, deixa ela lá no mínimo 24 horas e vai tomar banho. Isso é uma prática que deveria ser usada para a maioria das pessoas? Se você parar para olhar no mundo oriental, já é uma prática instalada. Nós pegamos espaço aqui dos japoneses. Exatamente. Mas assim, a nível geral, não só por causa de Covid, seria o ideal, né? Ideal, né? Ideal. Muitas pessoas já fazem isso. E já faziam isso, na verdade. Então, nada melhor. O Japão tem um dos melhores níveis, uma das maiores sobrevidas no mundo, a taxa de expectativa de vida, justamente por causa disso. É considerado que tem, não só pela capacidade de assistência, logicamente, tem um poder de assistência à saúde muito boa, né, com toda a tecnologia, com toda a capacidade que eles têm em todos os níveis, mas uma das questões que é
colocada como fundamental para essa sobrevida maior que todo mundo é justamente esse hábito. Porque às vezes muitos países têm o mesmo potencial que eles têm, mas não têm às vezes a cultura já instalada dessa questão da higiene interna, inclusive dentro de casa. E fora de casa, para quem vai sair, precisa fazer uma caminhada, ir numa academia? Sim, são as mesmas que a gente tem mantido a nível geral, né? O distanciamento, álcool gel, sempre possível. A pessoa fazer uma caminhada, por exemplo, na Lagoa do Boa Vista ali, não tem problema, tem? Só não aglomerar, né? A gente tem pedido, né? Porque às vezes formam aqueles grupos, né? De atividade física, mas tomar os cuidados, né? As recomendações não mudaram, Santiago. As recomendações são aquelas desde o início. Agora, como conviver com essas pessoas que não acreditam na Covid, não acreditam no vírus e continuam vivendo normal? Inclusive aquelas que não acreditam na vacina, né? Tem muitas aí, né? Tem gente que faz campanha contra, né? Pode até não acreditar, mas fazer campanha contra, eu sei. Olha, hoje todo mundo tem liberdade de tomar suas escolhas, né? Então, é muito difícil a gente impor isso, e acho que cada um tem sua capacidade de discernimento, de avaliação. A gente tenta educar, mas cada um tem seu livre-arbítrio. Apesar de que em política pública, muitas vezes a gente tem o poder, sim, de determinar as coisas em função da saúde coletiva ser preponderante à saúde individual. Por isso que a gente tem a possibilidade de emitir decretos, por isso que a gente tem a possibilidade de fechar atividades, abrir tudo, em função dessa política. E há que se dizer que nunca é uma política municipal, é sempre uma política de análise pública, saúde pública, que é feita a nível regional. Nunca uma instância só toma uma decisão. Quando a gente toma as decisões aqui, partem do governo estadual, ao mesmo tempo tem sempre alguma diretriz do governo federal, né? Mesmo que eles não comunguem das mesmas ideias, a análise técnica sempre existe, né? Fora as questões políticas que têm assim, tomado conta das discussões de saúde, a gente fica muito chateado porque a gente tem uma preocupação de tentar conduzir a coisa de uma forma mais técnica possível, e a gente vê que às vezes a contaminação política é muito grande. Isso atrapalha muito, e às vezes a pessoa toma uma postura contra uma medida que a gente define, nem por questões técnicas, por questões políticas. Mas a gente tem que aprender a conviver com isso, não tem jeito. Agora, essa questão da vacina em si ser a solução. Mas aí tem pessoas que falam assim, eu não vou tomar a vacina porque a vacina vai me mudar geneticamente, a vacina é a marca da besta, a vacina vai mudar o meu jeito de ser. Existe uma campanha nacional aí há pouco tempo, de alguns grupos, não, né? mas o que eu para não tomar nenhuma vacina de nada. Pois mas eu estou querendo dizer assim, existe uma campanha do governo federal sendo preparada, porque ela parece que está atrasada. Mas teremos uma campanha, alguma coisa de conscientização para essa vacina? Porque, na verdade... Isso tem que vir de cima, né? Tem que vir de cima. Não é o município que tem condição de fazer uma determinação com esse fluxo. Obviamente, aquilo que for conduzido tanto pelo Estado como pelo governo federal, a gente vai seguir. O Sistema Único de Saúde, ele é vinculado a uma rede. É uma rede nacional. Então, aí, no caso, se vem uma campanha, vocês colocam ela... Sim, como tudo, né? Campanha do Outubro Rosa, né? Novembro Azul, todas essas campanhas têm um entendimento de uma ação necessária e são feitas dessa maneira com uma diretriz. Nós recebemos menos de 4.000 vacinas e, lógico, vai priorizar os profissionais da saúde e os idosos. Nós temos alguma previsão de novas vacinas chegarem na cidade? Tiago, quem falar que tem números está mentindo. Eu sou gestor da cidade de Sete Lagoas, da maior cidade da região. Eu fiquei sabendo, junto com meus colegas das outras cidades, às 10h30 da segunda-feira, horário que a vacina estava chegando. O quantitativo, a gente foi informado que ela viria, mas ninguém sabia o quantitativo. Nós todos fomos informados numa reunião feita de urgência,
virtual e com a seguinte diretriz: 10 horas da manhã, preparem-se para vir buscar. De todos os municípios da Então você que está a 4 horas de Sete Lagoas, chegou aqui em Sete Lagoas agora, você que é de um município que está a 4 horas de Sete Lagoas, já põe alguém no carro para vir buscar, que vai ter os horários de entrega aqui. Então, como a gente estava aqui, lógico, nós somos os primeiros, peguei as vacinas às 13h30, uma vacina às 13h30 que eu peguei e eu fiquei sabendo às 10h30 qual era o quantitativo, 3 horas antes. Elas chegaram, foram processadas, separadas, que chegou tudo junto, obviamente, no estado, da rede fria do estado, e aí foi distribuída para cada município recebeu o seu aporte. Eu queria entrar nesse assunto, Santiago, até por questão do tempo mesmo, eu acho que a população está muito interessada nisso. Primeiramente, vamos esclarecer várias questões aqui que foram colocadas. Quando houve essa determinação, porque não foi Sete Lagoas que... Primeiro, parece que o pessoal entendeu que foi Sete Lagoas que distribuiu as vacinas para os outros municípios. Não. Foi a regional do Estado, né, a Secretaria de Estado, de Saúde de Estado, tem um braço aqui em Sete Lagoas, que a gente chama de regional, que fez essa distribuição. Então não tem nada a ver com a Secretaria Municipal de Saúde. Então aquele aporte foi dado para o enfrentamento Covid. Então, a normativa que norteou esse contingenciamento foi o volume, o nível de assistência Covid. Por Sete Lagoas ser cidade polo e Curvelo também, essas duas cidades relativamente receberam mais vacinas do que as outras. Por quê? Constituem mais portas de entrada e mais portas de assistência. Certo? Mais número de profissionais. Do mesmo jeito, exatamente. Do mesmo jeito que outros beneficiados, por exemplo, idosos institucionalizados, traduzindo, os idosos estão em asilos, dependeu não do número populacional, mas do número de idosos instalados em asilos. Então aqui foi projetado 300 idosos. Se numa cidade menor que Sete Lagoas tiver uma casa de apoio a idosos lá de 500 pessoas, vai receber 500 doses, embora seja menor que Sete Lagoas. Outro grupo beneficiado é indígenas. Não temos aqui em Sete Lagoas, tem uma tribo em Pompéu, ela foi beneficiada. Se tivesse quilombola aqui, foi outro grupo que foi beneficiado. Quilombola lá em Parapé. Eu não sei, eu não tenho, se estiver lá. Mas outro grupo, deficientes institucionalizados. Aqui nós não temos uma casa com esse perfil. Acredito que em Belo Horizonte tem, ou alguma outra cidade possa ter também. Então, são grupos específicos. Daqueles contemplados, o nosso montante obedeceu à nossa rede instalada de assistência. E aí, eu preciso esclarecer também, porque aí existe uma confusão aí, que o montante que a gente alocou foi para todos os profissionais da saúde, não só os que atuam em ala Covid, que atendem nas portas abertas. Então, os profissionais que atendem nas urgências, independente de ser Covid, eles estão sendo contemplados, no qual eu me incluo. Houve um questionamento até de um partido aí, sobre a minha vacinação. Eu sou médico, ginecologista, eu rodo as unidades todas, né? Eu entro na ala Covid. Eu já vou falar que você é imune. Eu comecei a achar, de tanto que eu rodo, de tanto contato que eu já tive, porque eu entro na ala Covid, eu reúno semanalmente com profissionais, até mais de uma vez por semana, com profissionais que estão dentro da ala Covid, coordenadores da ala Covid, reúno com eles diretamente, tomo todos os cuidados, mas reúno. Então eu estou sempre sob o risco. Eu atendo urgências, faço parte de uma equipe de assistência de negócio. Eu sou quebra-galho do Hospital Municipal, da ginecologia. Eu não posso ter um plantão, por ser gestor, mas quando falta algum profissional lá, ou está precisando de ajuda, eu vou, como eu já fui algumas vezes. Eu entro dentro do bloco, eu atendo, não posso receber, mas nada me impede de atender até voluntariamente, até compondo alguma equipe. Então, eu atuo, além de estar, enquanto gestor, no fluxo interno das unidades, eu vou lá na UPA, entro na unidade Covid lá na UPA. Toda vez que alguma reclamação acontece, por exemplo,
algum questionamento de um vereador sobre um atendimento que está acontecendo, eu vou em loco. Tem que ir lá. Vou lá, eu tenho que ir para ver o que está acontecendo, tem que tomar, né, pé da situação. Então, eu circulo sim, para quem questionou, eu circulo sim todas essas unidades. Não quer dizer que eu tenho que ser um médico intensivista para poder estar ali na assistência. Assim como eu fui também coerente de vacinar, estamos vacinando profissionais, independente da ala Covid, profissionais que estejam nas portas abertas. É lógico que aquele profissional que só atende no consultório dele, só atende numa outra clínica, realmente ele vai ter que esperar a vez. Ele vai chegar com prioridade também, mas não é a principal prioridade. Mas nós temos a grata satisfação de dar essa notícia de que nós conseguimos, vamos conseguir, estamos conseguindo, né, que é um processo que está acontecendo, vacinar todas as portas de entrada de Sete Lagoas. Essa primeira remessa, vocês terminam a vacinação quando? Eu acredito no início da semana que vem. Porque a gente tem que pegar os plantões, né? Não adianta eu querer vacinar tudo num dia. Então, nós fizemos plantões, 2 plantões no Hospital Municipal, no PA Belo Vale e da UPA. Hoje nós estaremos vacinando no Hospital Nacional das Graças e amanhã também, no Hospital do Unimed.